A todas e todos, estamos aqui na inauguração do Espaço Gramsci, estreando o Papo de Cultura com a querida Adriana Facina, historiadora, doutora em antropologia e professora da UFRJ da UF. Seja muito bem-vinda, Adriana. Um prazer estar com você aqui hoje, abrindo inclusive esses novos trabalhos aqui do Espaço Gramsci com você. E a gente queria começar conversando um pouco sobre o lugar da cultura na história, né? Vamos dar um panorama geral dessa importância da cultura. Historicamente, o marxismo sempre deu muito valor à estrutura econômica e à estrutura política, né? E a cultura foi perdendo um pouco de espaço nessa discussão, né? Então, que lugar é esse da cultura na história, né? Bom, boa tarde, Juan, obrigada pelo convite. E eu quero dizer que é uma grande honra para mim inaugurar esse espaço, não só por ele se chamar Gramsci, mas por ele ser construído em homenagem ao Vito Gianotti, que é um grande intelectual gramsciano, né, que nos ensinou muito sobre a importância da linguagem e da cultura nas lutas políticas, nas lutas sociais, e que é uma pessoa que faz muita falta, né, mas que está aí nos livros, nas memórias, nas coisas que ele ensinou para a gente e nesse espaço. Então, me sinto realmente... É uma honra imensa. E para falar desse assunto, acho que é legal a gente fazer menção ao próprio Gramsci, né? Que é o nome desse espaço. O Gramsci era um dirigente político do Partido Comunista Italiano que sofreu uma imensa derrota política, né? Com a ascensão do fascismo na Itália. E que, frente a essa derrota, que inclusive o levou aos cárceres, né? A ficar preso... vai se voltar fortemente para pensar sobre a questão da cultura, né? Hegemonia é um conceito que ele vai trabalhar, que ele vai desenvolver, que em larga medida pode ser traduzido como cultura, né? Então, primeiro aquela reflexão assim, né, de o que perdemos e como aprender com essa derrota, que eu acho que é uma coisa que hoje a gente precisa muito fazer, né? As narrativas triunfalistas não nos ajudam, elas podem ser mobilizadoras, mas elas nos dão muito poucos elementos para entender por que a gente está perdendo tanto. E ele vai se voltar justamente para as questões culturais, né? Quer dizer, não só a cultura entendida como literatura, como arte, mas a cultura como visão de mundo, como forma de construir cotidiano, como forma de pensar a vida, né? E como que isso é necessário para a gente entender como a sociedade se move, por que as pessoas fazem determinadas escolhas políticas, porque a saída mais fácil é a gente falar, isso é alienação, né? As pessoas são assim porque são alienadas, na hora que elas conhecerem a verdade, e eu vou levar, obviamente, essa verdade, né? Elas vão ser iluminadas e aí vão entender para onde tem que se mover. E ele... fala, olha, não é assim, né? Acho que existem muitas contradições, muitas brechas, mesmo dentro do capitalismo, mesmo dentro do fascismo, né? Que é uma forma, né, mais arreganhada do capitalismo, né, de dente arreganhado. E a gente tem que dialogar com essas frestas, com essas brechas, com essas contradições, né? Com esse que ele chamava de núcleo de bom senso, do senso comum. E para isso tem que escutar muito, para isso tem que ler muito, tem que observar muito, tem que entender muito das práticas culturais das camadas subalternizadas, né? E não é à toa que Gramsci vai ser um dos autores que vai ser recuperado no pós-guerra, junto com a Escola de Frankfurt, junto com Lukács e tantos outros marxistas que vão se dedicar a pensar a dimensão da cultura por intelectuais de esquerda, ativistas do campo do marxismo, que percebem que no pós-guerra refletir sobre a mudança da sociedade é refletir também sobre mudanças culturais profundas, né? E aí, só para a gente não conta, e que vai propor, né, um reposicionamento dessa questão da cultura nos debates marxistas, né? Ele vai ser muito crítico de que ele vai chamar de marxismo vulgar, que vai ver a cultura como mera derivação superestrutural de uma infraestrutura, que realmente era o que importa, né? Importa estudar, importa transformar. E ele vai mudar essa perspectiva, né? Ele fala assim, olha, é preciso implodir com essa metáfora da base e superestrutura e entender a cultura como parte da produção e reprodução material da vida, né? Então, as pessoas
quando estão produzindo, quando estão no chão da fábrica, quando estão nos seus empregos, assim, é a burguesia, né? Tanto é que quando tem crise, a primeira coisa que acaba é o quê? Ministério da Cultura, né? Essas políticas culturais. Mas do ponto de vista da classe trabalhadora, da classe que quer revolucionar o mundo, as lutas culturais, elas são centrais e, sobretudo, em períodos de grandes derrotas políticas como esse que a gente está vivendo. Pensando um pouco nessa dimensão das escolhas políticas a partir das relações culturais na sociedade, e aí trazendo um pouco para a nossa realidade brasileira, a gente vive uma crise de valores profunda, né? Assim, com a ascensão de com discursos de ódio, né? Cada vez mais um senso de justiçamento na população. Tá? E dentro desse cenário meio catastrófico, né, que a gente vive agora com um desmonte não só institucional, mas também dos valores humanitários, qual o papel das manifestações culturais nesse sentido? Assim, o que elas representam nessa disputa contra hegemonia e hegemonia? Bom, falando da perspectiva das manifestações culturais do campo da esquerda, né? Porque as manifestações culturais elas podem servir simplesmente para reforçar o que aí está, né? Reforçar desigualdade social, reforçar racismo, machismo, né? Preconceitos de toda ordem, LGBTfobia. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar a cultura, assim, a gente não pode pensar de um modo ingênuo, né? Que a cultura tem classe social, tem cor, tem gênero, né? Então, eu acho isso uma coisa importante. A outra é a gente pensar, né, o quanto a produção da cultura, as manifestações culturais, a produção de políticas culturais, e aí eu não estou falando políticas estatais necessariamente, né? Porque aquele produtor cultural da Baixada Fluminense, que faz um cineclube como o Mate com Angu, que, né, existe há mais de uma década numa produção de guerrilha, né, como o Heraldo HB fala, ele está fazendo política cultural, né? Então, acho que o papel, né, é trazer incômodos, né, trazer reflexões, mobilizar pelo afeto, porque às vezes a gente, na militância política, a gente é muito duros, né, e às vezes até mesmo as nossas análises. Então, essa manifestação, essa coisa do estético, mobilizar o corpo, o afeto, né, a sensibilidade é muito importante, né, você criar aí na perspectiva gramsciana, né, bases de comunicação capazes de formular contra-hegemonias, né, de pensar a contrapelo o que está dado, desnaturalizar as coisas, né, que parecem naturais. Então, acho que são muitas as tarefas, né, e eu acho que hoje, por exemplo, um dos enfrentamentos essenciais, e aí eu não estou falando só da direita fascista, estou falando de uma coisa generalizada, é uma cultura punitivista que é muito arraigada dentro da esquerda também, né? Então, acho que uma tarefa essencial para os grupos culturais, para os coletivos de cultura, né, é a gente pensar o que é isso, né? O que é uma sociedade onde as pessoas esperam, né, e têm libido e se movimentam através da lógica da punição. Seja, né, a punição do comunista, né, como os fascistas querem, seja a punição da pessoa que diverge, né, ou que tem suas contradições e que também não é perfeito, né, nenhum de nós somos, né. Então, acho que isso é uma coisa, a gente precisa criar essa base comum de diálogo, e aí diálogo não é concordância, diálogo é possibilidade de manifestar diferenças de modo que não seja disruptivo, né? Esse espaço do encontro com a diferença, né? De fazer política na diferença, hoje eu vejo como uma das possibilidades da militância cultural, porque eu não vejo muita possibilidade de acontecer em nenhum outro tipo de instância que a gente tem disponível, muito menos nas redes sociais. O punitivismo nada mais é do que um instrumento puramente da direita e que, inclusive, levou a ascensão do fascismo a partir dele, né? E a gente vê isso se manifestar também nas expressões culturais, principalmente as marginalizadas pelo mercado, pelo capital de uma maneira geral.
O funk, inclusive, talvez seja um dos mais emblemáticos, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? Que agora vive uma tentativa de criminalização institucionalizada, né? Com uma petição pública, né? Porque isso é interessante ser frisado, isso não surgiu da cabeça de um senador, isso foi a partir de uma petição pública que está e agora tramitando a Comissão de Direitos Humanos na tentativa de criminalizá-lo. Assim. O que você entende a partir disso? Bom, antes de falar dessa questão do funk, como a gente está falando da questão do punitivismo, que tem tudo a ver com isso, lembrando assim, né, que na perspectiva, às vezes a gente pensa a construção de hegemonia somente relacionada a visões políticas mais explícitas, vamos dizer assim, né? Que acabam predominando na sociedade, inclusive predominando entre pessoas que são prejudicadas, né? São subalternizadas, são oprimidas pela predominância dessas ideias, dessas perspectivas políticas. No entanto, existe uma dimensão mais sutil da hegemonia, e aí não só o Gramsci, mas o próprio Vitor Gianotti ensina muita gente sobre isso, que está na linguagem, né? Que está nos nossos procedimentos dialógicos, né? Que está na nossa forma de se expressar, não só através de uma plataforma política, mas nas relações cotidianas. E esse é um desafio monstruoso, porque, como você falou, se a gente assume a perspectiva hegemônica nisso, né, na construção de subjetividade, na construção de linguagem, na construção das nossas formas de nos relacionarmos com o mundo, com as outras pessoas, isso é a maior derrota política de todas. Muito mais do que perder uma eleição, muito mais do que, do que a própria ascensão do fascismo entre aqueles que são nossos inimigos políticos, né? Então, acho que é preciso a gente estar muito atento a isso, né? A Angela Davis deu uma belíssima conferência há poucos dias na Universidade Federal da Bahia, onde ela falava sobre isso, né? Sobre o quanto o punitivismo
Mas é um esforço necessário. Eu acho que se não for assim, né, porque nesse contexto todo do golpe, uma das coisas que se colocou muito, que me fiquei muito impressionada, assim, foi esse debate sobre artista ser vagabundo, né? O vagabundo que vive de lei Rouanet e tal. Isso é uma coisa muito forte no senso comum, né? A ideia de que a arte é uma coisa meio, né, para bacana, né, que não tem que ter dinheiro público. E como que a gente vai disputar isso, né, se a gente não está no cotidiano das pessoas, né? Se a gente não está nos lugares onde as pessoas estão. E a esquerda tem essas experiências, né? Claro que a gente tem que pensar num novo contexto, porque se você for pensar numa experiência do CPC da Uni, por exemplo, né, tinha uma perspectiva, né, de uma esquerda um tanto iluminista, que vai levar, né, a palavra, enfim. Mas isso não desqualifica em nada essa uma experiência muito importante de fazer cultura enquanto forma de mobilização social, né? Então, acho que a gente tem que recuperar também essas tradições, essas histórias, né? Do teatro do oprimido, enfim, são tantas, né, as experiências, e inclusive experiências que estão em curso hoje, né? E reforçar essa ideia, né, de que existe um contexto que, se a gente ficar trabalhando nas mesmas lógicas, né, da última década, a gente vai perder muito feio, né, essa disputa. Recentemente, inclusive, com o ex-ministro da Cultura, Roberto Freire, houve uma revisão, uma nova resolução, na verdade, da Lei Rouanet. E é interessante justamente como as coisas são feitas, né, porque os artistas, os fazedores de cultura, trabalhadores e trabalhadoras, não foram chamadas para essa conversa. Então, você vê que há uma nítida tentativa de dizer, não, agora nós vamos regulamentar a vida desses vagabundos, né? A vida dessas pessoas que, na verdade, não são trabalhadores nem trabalhadoras, são simplesmente artistas, né? E aí você separa a classe artística da classe trabalhadora, como se aqueles que fazem cultura não fossem trabalhadores, né? Sobre isso, assim, só a gente pensar, né, de onde surge essa ideia, né? Se a gente pensar, essa concepção do campo artístico-cultural, né, ela é uma concepção ocidental, né? Essa ideia de que é um campo separado e, portanto, pode ser considerado supérfluo, porque é separado da produção e reprodução material da vida, lá que o Raymond Williams fala. Mas é uma concepção situada historicamente e geopoliticamente, né? Tipo, é uma concepção ocidental, é uma concepção recente em termos de história, porque tem a ver com a constituição do mundo contemporâneo, sobretudo a partir do século XVIII, onde o campo da estética ele vai ser visto como um campo com regras próprias, capaz de ser uma espécie, né, de um bunker, né, contra a alienação geral da modernização, a alienação que tem a ver com o trabalho padronizado, estandardizado, né, com a mecanificação das relações sociais, né, a monetarização. Então, o campo da arte seria o campo para se defender a criatividade humana, né? A criatividade ficaria a salvo dessa depredação modernizadora, né? Só que há uma série de problemas nessa concepção, né? Primeiro, assim, que ela pode tender, sem falar no idealismo dela, né? Mas ela pode tender para uma perspectiva elitista, né? Porque não é todo mundo que vai estar dentro desse campo com outras regras. Ou você é o artista genial, o gênio criador, ou você é a pessoa de gosto, uma pessoa que passou por um processo de educação estética para saber fruir, né, e se sentir tocado pela arte, pela música, pelas artes plásticas, enfim, né, pela literatura. Só que se a gente for pensar, essa é uma, além de recente, ela é muito situada em sociedades específicas, né? Em muitas sociedades, se quer essa ideia de arte como uma experiência à parte da vida, diferente de cozinhar, diferente de plantar, diferente de criar os filhos, não existe, né? Você tem a produção de objetos estéticos que tem uso, né? Você tem a produção de rituais que são em si obras de arte. E assim, dentro do campo das culturas populares no mundo, é isso que predomina. A cultura como algo que é incrustada no cotidiano, né? Que você onde é impensável você cozinhar sem
produzir um canto, né, fazer um determinado trabalho sem ter um canto de trabalho. Então, é importante a gente também, sabe, aproveitar essa oportunidade que a crise dá de deslocar as nossas maneiras de pensar o campo da produção cultural, deslocar o que a gente reivindica do Estado, né? Um movimento da cultura, ele tem que reivindicar verbas, editais, mas ele tem que reivindicar a diminuição de passagem, ele tem que reivindicar ocupação de prazo, ele tem que reivindicar a redução de jornada de trabalho, né? Porque essa é a lógica das culturas populares, né? Elas são imersas na vida. Tudo que o Bakhtin fala, né? Na cultura popular não tem a diferenciação entre espectador e artista, vamos dizer assim, né? Então, e é isso. E essa exclusão, né, dos fazedores de cultura, se por um lado aponta, né, para essa ideia, né, dos vagabundos que têm que ser regulados porque se beneficiam do Estado, né, do dinheiro público, por outro também é uma afirmação de que a cultura em si é supérflua, né, porque é essa coisa que se faz na hora que você não está trabalhando, na hora do lazer, né? Então acho que a gente tem que desmontar essa concepção, né, e se unificar com outros. A cultura e a educação não pode estar separada essa luta, né? Mesmo dentro dos espaços da esquerda, sempre, isso aí é a galera da cultura, né? Tipo assim, vamos fazer uma animaçãozinha, vai ter uma greve, você vai lá fazer uma animação, um teatrinho. A gente não pode trabalhar nessa lógica, né? Assumir que os trabalhadores da cultura são classe trabalhadora, né? E que constrói uma coisa importantíssima, que são as possibilidades de disputar a hegemonia, né? Nesse contexto, como é que você enxerga as associações de trabalhadores e trabalhadoras da cultura que surgiram principalmente na década de 80, 90 e que, inclusive, a APAFUNC, por exemplo, é um grande exemplo disso, né? Enfim, como é que você enxerga o papel dessas organizações nesse processo? Eu acho, pegando o exemplo da APAFUNC, né, que é um exemplo que eu conheço melhor, eu acho assim, que o que se construiu na APAFUNC foi algo extremamente inovador, auspicioso para a gente pensar os movimentos sociais como um todo, né? Porque a gente está falando, né, de um grupo de pessoas, né, de um coletivo que são os trabalhadores do funk, que dificilmente poderiam se organizar, até pelas especificidades do seu trabalho, num formato sindicato mais tradicional, né? E que, ao mesmo tempo, vão ter questões comuns ao movimento sindical, de reivindicações de direitos trabalhistas mesmo. Por exemplo, você ser remunerado pela sua criação, né, pelo seu trabalho, pela música que você compôs, isso é trabalho, né? Então, mas, ao mesmo tempo, não há uma dinâmica, por exemplo, de você compartilhar o mesmo espaço de trabalho que possa viabilizar a construção de um sindicato. Então, essa ideia de você ter uma associação de profissionais e amigos, né, e apoiadores, né, essa ideia da amizade, a gente tem que pensar nesses valores também, né? Quais são os nossos valores, né? A amizade é um valor, né? A esquerda, ela tem uma história com essa questão da amizade, né? Porque quem compartilha sonho não compartilha só ideias frias, cargos, plataformas políticas, a gente compartilha muita coisa, né? Imagina, tem coisa mais assim, séria, né, de se compartilhar do que o sonho, né? A coisa mais é o que nos diferencia de todo o resto da natureza, né? A gente sonhar, planejar o futuro, né? Se mobilizar para transformar uma realidade. Então, acho que a gente tem que... Poxa, olha que ideia bonita, né? Uma associação que é baseada na amizade. Quer dizer, tem os caras que sofrem na pele diretamente a exploração do mercado fonográfico deles, né? A criminalização do Estado, mas eles estão querendo trazer para a luta quem não vive isso, mas que acha a luta deles importante. Então, acho que isso vai, ao mesmo tempo que associa, traz, né, uma associação assim, muito encarnada de questões identitárias com questões de classe, né? Quer dizer, a minha identidade de funkeiro quer dialogar com você não funkeiro, né? Porque tem uma questão de classe aqui que é comum, né? Tem uma questão de um sonho de uma sociedade onde as desigualdades, as brutalidades que a gente vive não estejam presentes, né?
Então, acho que essa é uma discussão muito importante, né? E a gente pensar que os movimentos artísticos têm essa capacidade, né, de articular pautas que são, ao mesmo tempo, muito específicas e com uma capacidade de ampliação muito grande, né? Então, acho que isso é uma das coisas que a gente precisa apostar, né? Até dentro dessa perspectiva, inclusive, do que foi a APA Funk, do que é a APA Funk, na verdade, a gente tem algumas experiências, Brasil afora, de criação de redes solidárias, né? Assim, você enxerga isso como também uma possibilidade de se dialogar a partir dessa visão de classe trabalhadora e de se organizar, né? Porque, até trazendo um pouco das experiências de pontos de cultura, os pontos de cultura superaram a lógica da segmentação artística, né? Inclusive trouxeram fortemente o papel da comunicação para a questão da cultura, né? Muitos pontos de cultura hoje se organizam não só a partir da arte, mas também a partir da comunicação. Como é que você enxerga isso, né, nesse papel de organização da classe trabalhadora e para quebrar, inclusive, essas barreiras que a cidade vem impondo? Eu acho que a gente teve uma demonstração do poder das redes da cultura muito grande durante a campanha do Marcelo Freixo e da Luciana Boatê, à Prefeitura do Rio, né? Do ano passado. O evento que mobilizou as redes da cultura foi o que juntou mais gente, né? E daqueles eventos com setores específicos, né? E assim, o que você via ali era uma diversidade que tipo assim, meu sonho de cidade era aquilo ali, né? Quer dizer, pessoas que trabalhavam em todas as regiões da cidade, coletivos com todas as linguagens artísticas, né? Artistas da indústria cultural mainstream, artistas contra-hegemônicos, assim, de uma maneira bem radical, pessoal que faz coisa na rua sem pedir autorização para ninguém, que recusa verba pública. Então, acho que isso mostra, né, o quanto é potente essa organização. Ela é muito difícil, né? É muito difícil porque as pessoas têm as suas dinâmicas cotidianas. Como você cria organicidade numa rede, né? Mas o próprio trabalho com a cultura dá algumas dessas respostas, né? O quanto a gente está observando, assim, coletivos que se envolvem colaborativamente na realização de determinadas coisas, né? Então, um coletivo, sei lá, ligado à dança, que se reúne com um grupo de música da rede, monta um espetáculo que, por sua vez, é num espaço, né, também de um outro coletivo. Então, acho que essa dinâmica das redes, ela precisa ser fortalecida, ela precisa ganhar organicidade, né? E como você falou, quer dizer, a rede de pontos de cultura fez com que isso acontecesse no Brasil inteiro, né? E acho que essa é a grande herança dessa dinâmica dos pontos, né? Que durou, infelizmente, pouquíssimo tempo para conseguir deixar frutos mais consolidados, né? A verba também não era insuficiente. Mas ainda assim, né, a gente vê isso funcionando. Então, acho que esse é um desafio para nós do campo da cultura também, né? Como a gente consolida as redes, como a gente cria formatos onde as redes possam existir e funcionar organicamente, né? Porque às vezes a gente quer fazer uma coisa orgânica a partir da rede, aí o formato não funciona, né? Vamos fazer uma reunião, vamos fazer isso, e aí o negócio não vai. Então, como é, né? Acho que vai ser um processo também de aprendizado, né? Acho que talvez a própria resistência na ocupação dos espaços públicos da cidade contra essa legislação restritiva aponte caminhos, né? Mas eu acho, é uma coisa assim que eu vejo, é uma das poucas coisas que eu vejo assim na conjuntura que a gente está num caminho esperançoso, sabe? Porque eu vejo fugindo de uma zona de conforto do que a gente está acostumado a fazer, né? E a partir dessa ideia das ocupações de espaços públicos, como é que você enxerga a relação da cultura com a educação? Né? Assim, como é que você enxerga o papel dessas manifestações culturais na educação? Também na comunicação, né, que você tinha falado, né, que eu acho que se a gente pensar de uma forma mais ampla, produzir cultura é produzir comunicação, né? Então, acho que incorporar e eu acho que esse é um dos grandes desafios para a sociedade brasileira, né? Pensar a democratização dos meios de comunicação. Não dá para a gente pensar nessa persistência
dessa nossa elite mesquinha, né, elite de cupim de demolição, né, sem a gente pensar no imenso poder concentrado nas mãos das poucas famílias que hoje são responsáveis por gerar a maior parte das notícias, né, por imprimir o seu interesse de classe como verdade, né, o poder de construir, né, essas verdades, né, como algo legítimo e bom para a sociedade brasileira. Então, acho que sem a gente fazer esse enfrentamento, e esse enfrentamento ele é do campo da cultura, né? Então, isso é muito importante, que a gente sempre traga junto, né, que o movimento pela democratização da comunicação, né, os movimentos que estão construindo aí também outras formas de se comunicar, não fiquem numa caixinha específica, né? Aliás, a gente tem que implodir todas as caixinhas, né? Porque dentro das caixinhas está difícil a gente se mover. E a questão da educação é outra, né? Do ponto de vista das políticas estatais, é muito difícil fazer essa união educação-cultura, né? Mas dos movimentos, a partir dos movimentos de cultura, não. Né? É algo que tem que se buscar, né? As escolas são o equipamento público mais disseminado, né, na cidade, em todo lugar, e o Rio de Janeiro é a maior rede da América Latina, né, segundo dizem. Então, assim, pensar a escola como equipamento cultural é um desafio fundamental, né? A gente sabe das limitações, como é difícil entrar nas escolas, né? Como é difícil a permissão para se fazer isso, né? Mas não tem nenhum outro equipamento cultural tão disseminado, tão legitimado, né? Tão fundamental, sobretudo na vida das comunidades populares, né? Dos bairros populares da cidade, das áreas populares, né? Do que as escolas. Mas como pensar, né? Porque em grande medida o campo da cultura é um campo também de anti-escola, vamos dizer assim, né? Que rejeita a disciplina da escola, que aponta para uma criatividade que não cabe nos bancos da escola. Como fazer essas dinâmicas dialogarem, né? Eu acho que é essencial, né? E aí aquela pergunta capciosa, num curto prazo, o que você entende? Qual o maior desafio hoje para a esquerda nesse campo cultural, para barrar esses avanços conservadores que a gente vem assistindo no Brasil? Olha, eu acho que o maior desafio é sobreviver, né? E aí não estou falando assim sobreviver no sentido fraco da palavra, eu estou falando da experiência de sobrevivência que se aprende observando na história os movimentos garantido, né? Onde a vida é sempre uma incerteza, a única certeza é a morte. A gente tem, a partir disso, invenções de formas de vida, de manifestações culturais, de formas de sociabilidade que são muito potentes em inventar saídas, né? Inventar soluções, em fazer a criatividade prevalecer sobre a morte. Então, eu acho que aprender a sobreviver é olhar para essas experiências, é aprender com elas, é escutá-las, né? Vê-las, perceber, não de um jeito instrumentalizador, né? Que seria um equívoco, seria empobrecer essa possibilidade, mas de perceber como que esses caminhos arrancados, né, à adversidade, eles mostram para a gente que às vezes a gente precisa se deslocar, se reinventar, se rearticular e, mais do que tudo, né, é preciso estar aberto à diferença. Se a gente achar que a gente vai cumprir esse desafio só com quem é igual, com quem pensa como a gente, com quem tem experiências iguais às nossas, a gente vai sofrer talvez uma das maiores derrotas da história, não tenho dúvida, né? Então, acho que aprender com essas experiências históricas, aprender com essas formas de inventar alegria, de inventar vida, de inventar arte, é o grande desafio que está colocado. A gente precisa sobreviver. Adriana, muitíssimo obrigado. Foi bom demais esse papo.
Foi bom demais estrear com esse papo contigo, inclusive. Acho que foi bastante enriquecedor para todos nós. E agradecer vocês também que assistiram a gente aí de onde estão. Então, calma aí. Aproveito para agradecer também. Eu trouxe uma citação que eu acho muito bonita do Michel de Certeau, no livro Cultura no Plural, que ele diz o seguinte: o cotidiano está semeado de maravilhas, espuma tão fascinante nos ritmos prolongados da língua e da história, quanto a dos escritores ou dos artistas. Sem nome próprio, todas as espécies de linguagens dão origem a essas festas efêmeras que surgem, desaparecem e retornam. Né? Essas festas efêmeras às quais ele faz referência, né? Esse cotidiano semeado de maravilhas, eu acho que é com isso que a gente tem que lidar, né? E sempre pensar que a derrota ela não deve fazer a gente paralisar. Porque se hoje, né, as festas efêmeras estão se esvaindo, elas retornam. Né? Elas retornam e a nossa força é a nossa duração no tempo. Então, né, vamos fazer essas festas efêmeras durarem. Valeu, Adriana. Muito obrigado. Acompanhem a página do Espaço Gramsci. Em breve, novos papos de cultura, comunicação e vários assuntos que são importantes da atualidade. Obrigado e até breve.